Olá, eu vou explicar um pouco sobre o meu algoritmo, ele é bem extenso, então vou tentar explicar um pouco rapidinho. Bom, praticamente, no nosso grupo a gente criou uma solução em Python, né, um algoritmo que resolve um problema. Bom, meio que a gente criou um algoritmo que ele gerencia cadastro, ele faz o cadastro, faz consulta de cadastro, ele exclui um cadastro, ele verifica se a pessoa ela tem uma consulta, se ela pode procurar uma consulta, ela pode excluir, remarcar. Bom, é basicamente isso, o nosso código ele gira tudo em torno do HC, que é o nosso projeto principal. E bom, praticamente é isso. A gente gerencia cadastro, a gente gerencia consulta, nós também temos o suporte, como vocês podem ver aqui. A gente pesquisa consulta, pesquisa cadastro, atualiza os dois. Então esse é o menu principal e esse é o submenu. A gente também tem excluir cadastro, excluir consulta, sair. E bom, essa é a interface do nosso usuário, né, que o usuário vê. Bom, agora que eu já dei a introdução, eu vou começar explicando cada parte do algoritmo de pouquinho em pouco. Olá, eu vou explicar um pouco sobre o nosso algoritmo, o algoritmo do meu grupo. Eu fiquei responsável por fazer o algoritmo de Python, então eu vou explicar um pouquinho o que esse código ele faz, né? Bom, basicamente, aqui a gente já começa com uma lista de dicionários do cadastro, que mais pra frente vai ter uma função de cadastro. Como o nosso código é muito extenso, eu vou explicar ele meio que acelerado. E aqui tem o cadastro, a lista de dicionários consulta. Então, a gente vai verificar se tem um cadastro e caso tenha, a gente vai fazer uma consulta. Então, beleza, aqui a gente tem o menu principal, né? E aqui ele verifica a opção, caso for verdadeiro, ele inicia, se não estiver entre 1, 2, 3 e 4, ele fala que é inválido. Caso você entre uma dessas, tirando o sair, a gente já entra com esse submenu, né? Para criar, pesquisar, atualizar, excluir e voltar. Beleza. Continuando. Aqui dentro da função cadastro, a gente cria uma lista de um dicionário, uma variável que retorna um dicionário, e depois a gente imputa o nome, né? Dele, verifica se tem um nome, caso não está vazio. Se tiver, depois a gente imputa o CPF, e se na lista tiver um CPF diferente de 11, ou que não tiver um número, ele retorna CPF inválido. No card, a gente verifica, né? A gente entra numa lista card for x em cadastro. Então a gente verifica no cadastro se esse CPF criado aqui em cima, se ele tem. Se ele tiver, a gente já coloca que já existe. No telefone, a gente imputa e adiciona no dicionário de novo. E verifica se é uma string que só tem dígito. Caso não tenha, ele retorna inválido. Com e-mail é a mesma coisa. Endereço, a gente adiciona o endereço dando cadastro append, aí coloca cadastro criado. Caso alguma dessas daqui dê algum tipo de erro, ele vai retornar o accept, ele vai entrar na opção accept erro. Depois ele vai dar o final cadastro. Tem a função pesquisar cadastro. E aqui a gente pega o CPF, a gente imputa o CPF aqui nessa variável e a gente cria uma lista do for card em cadastro. Se esse cadastro aqui de cima for igual ao cadastro da lista, ele printa o cadastro. Caso contrário, ele coloca não encontrar. Na def cadastro, a gente cria um for card em cadastro. Se o CPF é igual ao CPF, ele verifica se tem um CPF na lista cadastro. Aí ele verifica se tem um CPF, aí se tiver, ele pede para adicionar um novo nome, aí ele imputa no cadastro e ele faz isso. Aí no final ele dá um atualizado, um return. Caso contrário, ele dá um não encontrado, se o CPF criado aqui em cima não tiver no cadastro. Então, fim da atualização. Depois tem excluir cadastro. Tá, ele dá um try, aí ele cria uma for i in range, tem cadastro. Então, se o cadastro for igual a cadastro, ele deleta cadastro. Aí ele dá um print excluído. Caso contrário, caso o CPF não esteja na lista, ele dá um não encontrado. Depois ele tem a função criar consulta. Criar consulta. Coisa, ele imputa na variável local CPF da função. Paciente, ele retorna none, por enquanto. Aí for x em cadastro. De novo ele coloca um for x em cadastro. Se o CPF estiver no cadastro, o paciente retorna o card. Aqui no caso, né? E beleza, dá um break. Caso contrário, se não tivesse CPF, ele dá não encontrado. Então ele fala que esse paciente não é cadastrado. Se o paciente ele for encontrado, ele tiver um cadastro, ele pergunta o tipo da consulta. Aí nessa variável aqui, que retorna no dicionário, ele imputa a informação tipo da consulta. Se não tiver tipo de consulta, ele retorna vazio. Aí aqui ele pede a data, né? Cria ali no inf, aqui em cima, a data. Aí se não tiver, fala que se não tiver, ele retorna data inválida. Código consulta. Ele pede para você imputar um código consulta, ele não gera um código, ele pede para você imputar. E se não tiver dígito, ele retorna como inválido. Aqui embaixo ele pede o código consulta que você cria aqui na frente. E se for igual ao código consulta, ele fala que já existe. E se já existir, quer dizer, caso não exista, ele pede o nome do paciente, o CPF, telefone, e-mail e dá um append. E dá um print consulta marcado. Caso contrário, erro e caso concluído, fim da marcação. Pesquisa consulta. CPF, ele pede o CPF e coloca um encontrado retornado falso. Ele já começa retornando falso. Aí ele cria uma for cons em consulta, e se a consulta for CPF igual a CPF, ele coloca o cons, né, que é o CPF. E coloca encontrado. E dá o encontrado retorna true. E caso não, nenhuma consulta marcada. Atualizar consulta. Código input. Código. Aí ele cria um for cons em consulta, e se o consulta for igual a código, ele compara, não, ele imputa, depois de imputar, ele imputa a data e coloca que a consulta foi atualizada, né? Caso aconteça algum erro, ele retorna não encontrado, né? Ele dá o valor erro não encontrado. Beleza. Aí quando chega no final, ele dá um fim da atualização. Escolher consulta, ele dá um for i in range, então ele pega toda a lista e coloca uma numeração. E se o i for igual ao código da consulta, ele deleta a consulta e printa consulta excluída. Caso dê algum erro, não tenha na consulta, não tenha na lista consulta, ele coloca no encontrado. Fim da execução, ele coloca ali quando executa, ele coloca fim da execução. Bom, e aqui praticamente é todo o menu. Chegamos ao final, eu agradeço pela atenção, espero que você tenha conseguido entender.